Hoje o episódio é especial porque fala de um dos pontos de mais destaque dentro da House Decor Show 2025, que é, pelo segundo ano, o pavilhão de iluminação. E claro, eu estou com o curador desse projeto incrível, que é o Thiago Gaia, que é publisher da revista L+D e fundador do LED Forum. Thiago, obrigado por estar aqui com a gente, topar não só esse desafio de fazer a curadoria desse pavilhão e trazer para o mercado algo muito diferente que outras feiras não fazem, mas por contar um pouco para nós aqui no Sofá do Pod House. É um prazer estar aqui de novo, muito bom, segundo ano, sucesso absoluto, um super prazer estar com vocês aqui. E demais que virão, né? Ah, certeza, isso eu tenho certeza absoluta. Então começa contando da onde veio a ideia desse projeto de fazer um pavilhão de iluminação. Bom, em 2023, primeiro ano da House Decor, a Nuremberg Messe me contatou por conta da minha experiência nesse mercado, né? Estou no mercado de iluminação como publisher já desde 1998, né? E aí me chamaram para ajudá-los a desenvolver a área de iluminação dentro da House Decor. Naquele ano eles já tinham alguns espaços vendidos para empresas de iluminação aqui no Pavilhão 7. E naquele momento eu disse, olha, eu não consigo entrar nesse momento, porque já está em andamento o projeto, mas eu acho que para o ano que vem a gente pode desenvolver juntos um projeto de um pavilhão exclusivo para iluminação. Era um desafio, né? Afinal, pegar um pavilhão aqui não é algo pequeno, né? Então, topamos o desafio de pegar o pavilhão 8 e fazer ele 100% dedicado à iluminação, que eu acho que o tema se você faz uma pesquisa junto a arquitetos, todas as pesquisas que são feitas, ele sempre fica ali no top 3, primeiro, segundo, terceiro lugar, dos temas mais, que despertam mais interesses no público, não só da Revestir, da House Decor, mas entre arquitetos é sempre um tema que desperta muito interesse. Afinal, sem iluminação a gente não valoriza o que tem no projeto. Iluminação, né? é o que revela todo o resto, né? Ou estraga, né? Ou estraga. Mas já no primeiro ano a gente teve 100% dos espaços vendidos. A gente fala em curadoria, né? Mas eu diminuo um pouco eu acho curadoria uma coisa muito ligada à arte e tudo mais. O que a gente busca fazer é uma seleção de soluções, então um portfólio completo dentro da iluminação, para que não fique focado só na iluminação decorativa. Então a gente buscou empresas de iluminação técnica, outras soluções de iluminação, como por exemplo telas tensionadas, fibras óticas. Então a gente procurou trazer, a primeira seleção que se faz é do perfil dos tipos de solução, para aí passar então para o perfil de empresas que a gente entende que tem adequação para o público daqui da House Decor. É um público formado por lojistas, especificadores, lojas especializadas, né? São boutiques de iluminação que buscam aqui o evento, arquitetos, decoradores, enfim, lighting designers, todo esse público que visita a House Decor. Então, essa seleção que a gente faz dá muito certo, por isso que o conjunto ali, a gente entende que é a solução completa que um especificador ou um lojista precisa encontrar. A ideia é que o arquiteto, quem vai especificar o projeto, ele tenha toda a informação que é necessária, independente do projeto dele, é isso? Exatamente, eu acho que aqui ele encontra um portfólio completo de soluções. E empresas, como a gente estava conversando previamente aqui, né, o LED, que já está aí há 15 anos, 16 anos, ele trouxe inúmeras possibilidades para a arquitetura, né, a sua integração, os formatos, todas as possibilidades, mas ele traz junto uma complexidade enorme. A iluminação passa a ser eletrônica, né? Então, para o especificador, a iluminação ela traz 1000 possibilidades, mas ela exige muito mais atenção e conhecimento. E eu acho que os expositores que aqui estão, eles são grandes parceiros também dos especificadores e dos lojistas nesse sentido. Então aqui você não vê só o produto, você vê as pessoas passando muito tempo dentro dos estandes, aprendendo, porque existe toda uma explicação, todo um conhecimento a ser passado para esses visitantes. É uma parte, acho que, de educação também, né? Total, porque total. O arquiteto, quando a gente pensa num projeto, ele tem muitos detalhes. É a iluminação, é a parte que está por dentro, a gente brinca, né? O pessoal não pensa no que está por trás das paredes. Então, o arquiteto, ele tem muito detalhe que vai além só do que as pessoas veem. Claro. Então, são muitas coisas para especificar e acho que cada vez mais as empresas,
principalmente as empresas de iluminação, estarem perto, consegue dar uma bagagem para colaborar para essa especificação ser correta. Claro. Para o projeto ter o sucesso que foi definido, né, e que chegue no objetivo final. Claro, seja as informações passadas pelas empresas, né, sabe, é uma parceria, né, seja a própria contratação de especialistas de disciplinas complementares, como são os lighting designers, que estão presentes em muitos projetos também. Então, os arquitetos, eles trabalham em parceria com especialistas em iluminação também. Mas, tanto para eles especificarem diretamente, o que acontece muito, quanto para contratar um lighting designer, eles precisam aprofundar seus conhecimentos. Isso aqui, a feira também é uma possibilidade. Não é uma feira só de geração de negócios, é uma feira de geração também de trocas de conhecimento. E você comentou sobre o light designer. Se a gente for ver dos últimos anos, assim, surgiu com o LED, né? Essa profissão mais fielmente. Talvez. Ou já tinha. Não. Como foi essa transição? Essa profissão é antiga, tá? Essa profissão aliás, o Brasil é um país pioneiro no lighting design. Essa é uma história longa, depois eu conto num outro podcast, talvez. Mas essa profissão existe há muito tempo. Por exemplo, em 2002, nós lançamos um livro chamado Lighting Design Brasil, que a gente apresentava ali 16 escritórios de lighting design que já tinham prática ali de 10, 15 anos, 20 anos nessa especialidade, mas ela era pouco conhecida. Eu acho que o que o LED fez foi jogar luz sobre essa profissão, porque realmente a iluminação se tornou muito complexa, né? Antes nós tínhamos 3 fabricantes de fonte de luz e a luminária era uma casinha na qual essas fontes estavam. Então você tinha um controle mais ou menos da iluminação. Para o arquiteto era muito mais simples. O LED ele tornou mais complexo e por isso que também a profissão do lighting designer se tornou mais conhecida, pela necessidade que se tem de profissionais especializados nessa disciplina que se tornou mais complexa. Mais popular, né? Mais conhecido, mas é uma Exato. Profissão que acredito que existiu junto com a iluminação. Exato, né? Exatamente. Eu queria que você contasse um pouco como você pensou esse pavilhão de iluminação esse ano. Como eu disse, a gente, o ano passado, teve uma primeira edição que já foi muito, muito bem sucedida. O que a gente fez foi realmente manter essa divisão, essa seleção dos tipos de solução, manter esse padrão de qualidade dos expositores. E o que eu acho que foi feito não foi nem por nós, eu acho que os próprios expositores perceberam bem qual era o perfil. Expositores que já estavam acostumados a expor em outros eventos, eles perceberam qual é o perfil do visitante aqui e fizeram uma adequação ainda maior dos seus estandes e das suas soluções. Então, empresas que estão muito acostumadas a eventos que são mais voltados a um varejo amplo, perceberam que aqui o principal visitante lojista é a boutique, é o lojista especializado. Então, ele diminui um pouco o número de soluções, né? Não é todo o portfólio que ele vai apresentar numa feira. E é muito grande, inclusive. Exato, mas ele foca mais nos lançamentos. Você percebe uma questão da temperatura de cor do espaço, com tons mais quentes esse ano. Ano passado você via uma variação maior esse ano. Eu acho que houve uma percepção dos próprios expositores que, de novo, capricharam, arrasaram nos seus stands. Os stands estão lindos, lindos. Fora a sensação de conforto, isso que você falou da iluminação mais baixa, a gente sente quando entra no pavilhão de iluminação. Tem uma coisa que a gente faz que é o pavilhão apagado, né? Então, esse pavilhão, essa foi uma decisão que a gente tomou ano passado, já na primeira edição, que as luzes do pavilhão são completamente apagadas. A luz, ela vem dos próprios stands. Então, essa sensação que você tem de conforto ali, a hora que você entra no pavilhão, ele é muito aconchegante mesmo. Também em função disso, a gente não tem a luz do pavilhão interferindo. São os stands que são as lanternas ali do Isso espaço. É importante, porque traz o foco para as soluções deles, né? E o que a gente às vezes pensa é que em um pavilhão com muita iluminação, o que pode acontecer? Às vezes um desconforto. Mas esse pensamento, eu acho que ele é muito acertado. E quem veio na House Decor no ano passado e está vindo nesse ano também, com certeza tem essa sensação. A hora que eu cheguei nas escadas ali, parecia que eu estava num ambiente até mais confortável do que eu estava anteriormente por conta da iluminação do pavilhão. Claro. Então, acho que essa sensação traz toda a parte da iluminação de cada estante como peça principal, traz esse ponto que é de valorizar realmente. E não só o conforto, né, dos visitantes, mas a própria interferência que você tem da luz do pavilhão na solução dos expositores. Já existe uma interferência natural
de um stand no outro, né? Claro. A luz se propaga, não tem como ali, mas quando você ainda tem uma luz do pavilhão, você tem uma interferência maior de uma luz que não necessariamente foi pensada para o conforto, ela é funcional, ela não é uma luz arquitetural, vamos assim dizer, né? Então, a gente tomou essa decisão, parece uma coisa muito simples, né? Mas apagar a luz de um pavilhão não é uma decisão tão simples. E realmente eu acho que foi muito acertado. A hora que você chega lá, você se sente muito acolhido, é muito confortável, né? E não interfere nas soluções dos nossos expositores. O que é que você está achando que os expositores trouxeram de mais inovador esse ano? A gente estava até comentando algumas coisas aqui, mas queria que você desse detalhe para quem não veio na feira e quer vir no próximo ano também, né? Eu acho que a gente tem um aprimoramento do que aconteceu no ano passado, primeiro por essa questão da adequação. Eu acho que eles compreenderam muito bem quem é o público visitante e adequaram as suas apresentações para esse público. Design autoral, para mim, é onde todos deveriam investir muito, principalmente os de decorativo, né? Eu percebo os estandes que investem realmente em design autoral, temos luminárias de cerâmicas maravilhosas, né, que entraram esse ano, um expositor muito bacana que entrou esse ano. Nós temos logo na entrada do evento também um expositor que trabalha com coleções de design autoral, com designers independentes, que eu acho também um trabalho maravilhoso. Então eu aposto nisso sempre como uma tendência, como algo que diferencia o expositor, que traz valor ao seu produto, né? Então isso para mim não vou nem dizer que é uma tendência, é o caminho, não tem por onde. E eu vejo que os estandes que optam por esse caminho são estandes que estão o tempo inteiro lotados, né? Nós temos também, o que mais, como soluções, as tendências que eu vi no ano passado, elas foram aprimoradas esse ano, né? Eu acho que a questão do design autoral é fundamental, a qualidade da luz. Eu vejo expositores que antes trabalhavam muito na iluminação decorativa e que não se preocupavam muito com a questão da qualidade da luz emitida, né? E eu vejo que isso hoje é uma preocupação de todos. Então, a qualidade da luz, a qualidade do LED mesmo, a luz que você emite, que o seu produto emite, você percebe isso muito mais controlado nos estandes. Você percebe antes a questão do ofuscamento, você andava pelos estandes, você percebia um ofuscamento maior. Então, eu vejo que mesmo as empresas que não trabalham com iluminação técnica, na qual esse tema já é muito mais antigo, essas empresas se preocupam hoje muito mais com a qualidade da luz que elas emitem, né? Então não adianta você ter uma peça bonita, você tem que ter uma peça bonita que emita uma luz adequada, né? Então essa é a visão técnica dentro do decorativo. Eu acho que isso também melhorou muito nos últimos anos no mercado de iluminação, sobretudo no mercado de iluminação decorativa. E a gente estava falando muito aqui sobre funcionalidade da luz, sobre a luz ela ser decorativa, e eu vejo que cada vez mais esse tema ele vem tomando mais espaços, né? Ele vem se transformando. O que você acha que vem pela frente? Eu acho que uma coisa que a gente vê muito, por exemplo, que também já não é uma novidade, mas é algo que todo ano aumenta, são essas luminárias portáteis, né, com ganho de autonomia de bateria. Então você se apropria. Nós temos também na entrada do evento um expositor italiano que é o grande fornecedor dessas luminárias que a gente vê em restaurantes, né, que hoje você vai no restaurante, você tem uma luz agradável na mesa. São as luminárias portáteis porque elas ganharam muita autonomia, né? Então você tem essa flexibilidade. A flexibilidade vai além da própria instalação na arquitetura. Ela é flexível mesmo, você leva a luminária para onde você quer com grandes períodos de autonomia. Então você percebe também que isso, todos os estandes quase trazem soluções de luminárias portáteis com qualidade de luz, né? Não são luminárias de emergência, técnicas funcionais. Não. Tempo, elas são luminárias que seguram um jantar ali, muito agradáveis, com boa luz e com muita autonomia, né? Então essa flexibilidade também é algo que você percebe bastante ali. E o que é que você está achando da House esse ano? Estamos no segundo dia de público já, né? O primeiro dia, para quem não sabe, foi específico para convidados, né? Os expositores puderam convidar os seus maiores clientes, arquitetos. E aí a gente já está no segundo dia de público e estamos no começo do dia, está muito cheio. Mas o que é que você está achando da feira? O que eu percebo é o seguinte, eu fico circulando o tempo inteiro para falar com os meus expositores, né? É algo que eu tenho uma relação muito próxima com eles. E quando eu percebo que eu não consigo falar com quase nenhum, porque todos estão rodeados de pessoas, é que está tudo muito bem. É o parâmetro, e o clima é muito bom. Eu percebo um clima muito positivo. Nos momentos em que eu tenho a oportunidade de conversar
com os clientes, com os expositores, eles estão extremamente felizes com o resultado. Primeiro dia, que foi para convidados, que é um dia que realmente os corredores ficam mais vazios e tranquilos, é um dia muito especial, porque eles têm a oportunidade de, com tranquilidade, atender os seus clientes mais especiais, os seus principais clientes, né? Porque a partir do segundo dia, no caso da House, começou na terça-feira, ontem foi o primeiro dia com o público, a partir do primeiro dia com o público já é uma loucura absoluta, os corredores sempre cheios, os estantes todos lotados, muito movimentados, mas assim, é aquele movimento festivo, um movimento feliz, né? Você falou, a gente estava conversando disso agora, né? Que você acha que a House é uma feira que é feliz. Explica um pouquinho do que você tem essa sensação. Quando eu fui convidado pela Nuremberg para fazer essa parceria, desenvolver a parte de iluminação, foi a primeira coisa que eu pensei. É óbvio, são muitos anos trabalhando nesse mercado, surgem muitos convites para parceria e praticamente todos, de alguma forma, eu não trabalho, porque eu tenho uma filosofia de trabalho, eu acredito muito, tem um evento que tem uma filosofia muito clara, né, que é o LED Forum, e é difícil trabalhar, principalmente em eventos de grande escala, né? O LED Forum é um congresso. Quando eu vou para um evento de grande escala, não é um universo no qual eu circulo com essa naturalidade, então eu sempre me mantive mais ou menos nesse mundo. Porém, quando veio esse convite da Nuremberg, eu falei, esse é um convite que pode interessar, porque eu vejo a Revestir, que também é organizada, né, pela Nuremberg, e a House Decor, como eventos felizes. Eventos que as pessoas vão com muita alegria, é um momento muito festivo na agenda da arquitetura, da decoração. Então, essa é a razão que eu topei essa parceria. É muito de ver o perfil do público e como o público gosta desse evento, o carinho que tem por esse evento, que eu topei esse desafio do início da House Decor e principalmente do pavilhão da iluminação. E o que você espera, então, para o próximo ano? Porque eu tenho certeza que já está sendo um sucesso. Sim. E acho que se a gente consolidar cada vez mais esse pavilhão, que é diferente do mercado, o que é que você espera para o próximo ano? Esse é o desafio. Quando você acha que não tem o que melhorar, né? Você descobre algo novo. Esse desafio eu deixo para os expositores. O que a gente vai fazer é preparar da forma mais carinhosa possível o evento, que é algo que eu já faço, né, muito no trabalho que eu desenvolvo no LED Forum, na L+D, que é esse trabalho mesmo muito de perto, muito próximo do expositor, com detalhes, muita conversa com os expositores, porque eu acho que a pertinência e a adequação são coisas muito importantes para uma feira. Eu acho que as pessoas que se dispõem a vir até aqui, pegar trânsito, pagar caro no estacionamento, a gente sabe como é um evento. É cansativo. É cansativo. As pessoas, elas têm que ser presenteadas com uma boa seleção de expositores, uma boa seleção de soluções. E eu acho que esse é o trabalho que a gente tem que fazer, aprimorar junto com os expositores para presentear o visitante. No fundo é isso, sabe? E o gostoso é ter esse desafio, é saber que para o próximo ano tem o que inovar. Eu não tenho a menor dúvida. E que essas inovações, elas estão abertas para acontecer. É o que nos move, com certeza, para que a gente todo ano supere as expectativas dos visitantes, dos próprios expositores e as nossas. Eu te confesso que esse ano, nós mesmos ali da organização, nos surpreendemos com um resultado tão positivo. Seja da estrutura do pavilhão, como funcionou bem o mapa que nós fizemos, nós redesenhamos o mapa em relação ao ano passado, como os expositores capricharam, como estão bonitos os estandes, como as pessoas estão elogiando. Então, nós mesmos nos surpreendemos. Por mais que a gente trabalhe para que o resultado seja incrível, quando nós mesmos nos surpreendemos é porque a gente realmente foi além. E é um trabalho em conjunto, né? Isso. Em conjunto com os expositores também, para fazer com que a feira cresça e cada vez mais seja um sucesso. É um trabalho conjunto. No meu caso, é um trabalho conjunto não só com os expositores, mas também é um trabalho completamente... não sei nem como dizer, não é conjunto, a gente trabalha ali em simbiose com a Nuremberg, né? Que é uma organizadora incrível, que embora faça eventos gigantescos, ela tem também esse olhar muito de perto, sabe? Ela é uma organizadora que olha para o detalhe, que faz as coisas com carinho, com atenção. Então, todas as ideias que eu trago,
são muito acolhidas, são muito bem acolhidas. E não é fácil, tá? Quando você traz, eu estou acostumado a fazer um evento que eu estou envolvido em cada detalhe, é muito mais fácil. Quando você vai para uma empresa do porte de uma Nuremberg, ver a atenção que eles dão a isso, aos detalhes, é surpreendente, porque são eventos de enorme porte, é uma empresa mundial. E às vezes eu trago detalhes assim, olha, eu gostaria que aqui nessa área fosse um carrinho de sorvete e não o pão de queijo. E aí eles vão atrás e fazem isso acontecer. O carrinho de golfe do ano passado, eu queria que esse ano o carrinho de golfe fosse assim, você vai, a Nuremberg vai lá e faz acontecer da melhor maneira possível. Então, isso surpreende muito, esse trabalho em conjunto e o valor que eles dão a essas parcerias, como por exemplo que eles têm comigo, é uma satisfação enorme. E o resultado é esse, o resultado é a coisa acontecer da melhor forma possível. Mas a gente fala que são os detalhes que fazem a diferença. Sem dúvida. Assim como é uma iluminação ou bem ou mal posicionada ou bem ou mal especificada que faz a diferença também. É isso. Thiago, eu quero te agradecer por compartilhar com a gente, por esse projeto, por ter construído em conjunto com a Nuremberg e os expositores esse pavilhão de iluminação e trazer para o mercado algo que ele ainda não tinha visto. Tenho certeza que para o próximo ano a expectativa vai ser ainda maior, porque elas estão sendo cada vez mais superadas. Né? Eu que agradeço, é um prazer fazer parte desse projeto e estar aqui no sofá. No nosso sofá do Pod House. No nosso sofá. Que a gente espera continuar ano que vem e ter o Thiago aqui mais uma vez. Estaremos aqui com certeza. Tá bom? Obrigado. Quero agradecer você e também para você que está ouvindo e assistindo todos os episódios aqui no Pod House. Nós temos mais tendências, mais novidades que vêm por aí. E para vocês saberem que iluminação não é tudo igual. E a gente tem um pavilhão pensado para te mostrar todas as diferenças, tudo que você precisa para o seu projeto. Então, venha até o próximo ano da House Decor e também não deixe de acompanhar os próximos episódios do Pod House. Tchau!